O clima político em Brasília voltou a ferver após a decisão de avançar com um requerimento que coloca no centro da pauta um pedido de prisão envolvendo Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da CBFA, CUNAF, IONAF e IARRE. A CPI mista, composta por deputados e senadores, aprovou o encaminhamento para que o ministro André Mendonça, relator no Supremo Tribunal Federal, avalie a medida. O episódio ganhou ainda mais peso quando lembraram que, na última reunião da comissão, Carlos Roberto chegou a ser preso por falso testemunho depois de jurar que não mentiria diante dos parlamentares. Embora tenha pago fiança e deixado o plenário em liberdade, agora a pressão é pela decretação definitiva de sua prisão. A narrativa ganha contornos explosivos quando se coloca em perspectiva os 800 milhões de reais movimentados pela entidade sob seu comando. Parlamentares da oposição fizeram questão de lembrar que a quantia poderia tranquilamente garantir o pagamento da fiança, mas questionaram de onde vem, afinal, tanto dinheiro. Para reforçar ainda mais o clima de suspeita, a convocação de Maurício Camisotti, sócio do já preso careca dos 50, foi aprovada, acusado de receber cerca de 30 milhões de reais em propinas. Ele se torna Pakachev em um escândalo que, segundo deputados como Domingos Sávio, PLMG, revela um saque sistemático contra o bolso dos aposentados. O parlamentar afirmou em tom duro que roubaram mais de 6 bilhões de reais de milhões de idosos que contribuíram a vida inteira. O aprofundamento das investigações mostra que a teia vai muito além de nomes periféricos. O ex-procurador-geral do Instituto Nacional de Seguro Social, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, também entrou na mira. Documentos do COAF indicam movimentações de quase 12 milhões de reais em empresas ligadas a familiares dele. O rastreio financeiro aponta ainda que a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, menos movimentou apenas entre maio do ano passado e maio deste ano mais de 2 bilhões de reais. O dado foi classificado por parlamentares como chocante e suspeito. Em meio às discussões, os embates políticos esquentaram. Deputados questionaram diretamente vínculos ideológicos e partidários de figuras ligadas a essas entidades. Quando confrontado, Vinícius Marques de Carvalho, ex-presidente do CAD e ex-integrante de diferentes cargos durante os governos Lula e Dilma, confirmou ter sido filiado ao PT por 8 anos e reconheceu que ocupou cargos de destaque por indicação desses governos. O clima no plenário ficou tenso, e falas como a do deputado Marcel Van Hatten, no VURRES, incendiaram o debate. Esse é o retrato do aparelhamento do Estado. Não se trata apenas de nomes, mas de um sistema montado para proteger interesses de grupos específicos. Enquanto a CPI buscava explicações, a oposição aproveitou para expor um contraste histórico. Foram lembrados os decretos e medidas provisórias do governo Bolsonaro, que impuseram revalidações anuais nos contratos de benefícios, tentativa de criar barreiras contra irregularidades. Deputados como Felipe Barros, PL-PR, enfatizaram que, durante os governos Lula e Dilma, não houve preocupação em controlar os contratos temporários ex e os mecanismos de revalidação simplesmente não existiam. O ataque ganhou força ao destacar que, em 2024, já no atual governo, essas barreiras foram derrubadas com a Instrução Normativa número 2. A leitura da oposição é clara. Afrouxar regras abriu espaço para esquemas bilionários de corrupção. Nesse ponto, senadores também entraram na disputa. Eduardo Girão Novo C pediu cautela, mas ressaltou que os dados do CUAF e os depoimentos não podem ser ignorados, porque revelam padrões de movimentações que não se explicam em condições normais. Já parlamentares governistas reagiram acusando a oposição de transformar a CPI em palanque político. Ainda assim, a pressão pelo nome de André Mendonça como relator no STF acendeu um alerta vermelho no Planalto. O ministro, visto como alguém de perfil técnico e conservador, será responsável por avaliar os pedidos de prisão e medidas judiciais que podem aprofundar a crise. No meio da confusão, o debate sobre o papel do judiciário emergiu como ponto central. Ao ser questionado sobre suas ligações com o Partido dos Trabalhadores, Vinícius de Carvalho confirmou ter sido nomeado por Lula e Dilma em diversas ocasiões, o que reforçou o discurso da oposição sobre a influência política nas instituições. O Brasil não aguenta mais a mistura entre governo, partido e órgãos de Estado, disparou Van Hatten, exigindo uma CPI transparente e sem blindagens. A tensão aumentou quando se mencionou o envolvimento indireto da Odebrecht
em contratos durante a gestão de Carvalho na Controladoria Geral da União. Ele admitiu que a empresa esteve entre as recebidas em audiências, mas negou favorecimentos. A resposta foi vista por opositores como tentativa de escapar da responsabilização. O pano de fundo de toda essa narrativa é a iminente decisão do STF. O relator André Mendonça pode autorizar prisões e avançar em medidas duras contra os investigados. Para setores ligados ao governo, essa possibilidade é motivo de preocupação. Já para a oposição, seria um marco de que o Brasil começa a dar resposta à sociedade, entre acusações, falas inflamadas e tentativas de desviar o foco. O certo é que o país acompanha um embate que mistura denúncias bilionárias, conexões políticas antigas e um xadrez jurídico que pode redefinir os rumos da atual CPI. A opinião pública, alimentada pelas falas dos parlamentares e pelo calor dos depoimentos, aguarda os próximos passos com desconfiança e curiosidade. Será que finalmente veremos uma responsabilização real ou mais um capítulo de impunidade no cenário político brasileiro? A CPI entra em nova fase com depoimentos que sacodem os bastidores. Ainda repercute no plenário o clima de tensão quando Carlos Roberto Ferreira Lopes resolveu investir numa estratégia agressiva de defesa. Afirmou que sempre prestou contas dos recursos da CUNAF e pediu vistas dos documentos que supostamente embasam um pedido de prisão. Eu confio no sistema e quero que tudo venha à luz. Não vou me esconder, declarou ele, com voz firme, diante de deputados e senadores. A fala provocou vaias e aplausos conforme o lado da mesa e reacendeu o embate sobre transparência versus blindagem. No meio desse turbilhão, aparece uma carta recebida por membros da CPI, uma sugestão informal de que figuras influentes estariam pressionando o relator. Ministro André Mendonça, por meio de notas técnicas e pareceres preliminares sorrateiros. Embora não haja confirmação oficial, já se ouve nos corredores que advogados próximos ao Planalto e ligados ao grupo político dominante estariam tentando modular o entendimento do relator sobre prisão preventiva e medidas cautelares. A impressão entre parlamentares independentes é clara. Existe uma tentativa de, antes do jogo começar, se antecipar às decisões. Quando chegou a hora de interrogar Maurício Camisotti, o clima apertou. Ele, com visível nervosismo, afirmou que muita coisa que aparece em relatórios financeiros é fruto de operações automáticas, empréstimos entre empresas relacionadas, impostos locais. A frase foi encarada por opositores como manobra de defesa para legalizar o ilícito. O deputado Paulo Martins, projeto de lei, criticou. Esse discurso de operação automática é uma cortina de fumaça para dissimular propinas bilionárias. O senador Jorge Cajuru, PSB, aproveitou para lançar acusação dura. É inacreditável que alguém preso por envolvimento no Instituto Nacional de Seguro Social venha dizer que seus próprios números são fruto de empréstimos internos. É um escárnio com quem paga a aposentadoria. A sala ficou tensa. E muitos parlamentares sussurravam entre si. Até onde vai esse contrato de silêncio? Mas o ponto que incendiou o debate foi o momento em que foi apresentada uma carta de uma associação de produtores rurais vinculada à CONTAG, pedindo apoio político para Carlos Roberto. No documento falava-se em resistência institucional caso atos judiciais indevidos sejam utilizados para criminalização política. Ou seja, uma clara tentativa de construir narrativa de perseguição contra a base rural, puxando para dentro da disputa eleitoral temas que mobilizam milhões de eleitores fora de Brasília. A oposição não perdeu tempo. Já começa a dizer que isso é orquestração, um movimento de antecipação eleitoral disfarçado de defesa institucional. Para coroar, o relator André Mendonça reagiu à pressão velada numa fala curta, mas simbólica. O direito de defesa existe, mas não pode se sobrepor à investigação séria. A frase ecoou nos corredores do STF como um aviso. Ninguém ali é blindado, por mais influente que seja. E entre os parlamentares circulam frases como: se ele autorizar a prisão, começa um terremoto político, ou se frear agora, vai ficar marcado como ministro que protegeu poderosos. O cenário está montado para que nas próximas sessões novas revelações arruinem reputações construídas em décadas. Com os holofotes voltados para o STF, surgem rumores de que ministros da mais alta corte recebem pressão indireta para adiar
qualquer decisão drástica sobre o caso, ao menos até depois das eleições regionais. O argumento nos bastidores, se prendem agora, vira espetáculo midiático. Mas entre os que não aceitam manobras de tempo, cresce o grito de que a justiça não pode parar à espera do calendário eleitoral. No plenário da CPI, um momento inesperado ocorreu. Um senador do Centrão, que até então transitava discretamente entre bancadas, pediu a palavra para afirmar que a prisão de figuras tão expostas não pode funcionar como troféu seletivo para adversários políticos. Sua fala, surpreendentemente crítica à oposição, provocou reações conflituosas. Alguns oposicionistas aplaudiram o discurso. Outros enxergaram a manobra como uma tentativa de dividir as bancadas. O senador terminou dizendo: se avançarmos com seletividade, essa CPI perderá legitimidade. Não tardou para que a oposição reagisse com fúria. O deputado Marcel Van Hatten, visivelmente exaltado, respondeu que a grande seletividade foi justamente feita até agora. Ninguém investiga as altas patentes. Eles querem cochilar bem alto, mas tocam o telefone e mandam um recadinho para o STF. O discurso ganhou repercussão nas redes sociais, com vídeos viralizando onde ele questiona: quem pisa no calo dos poderosos é julgado, quem é protegido vira instituição intocável. Enquanto isso, em Brasília, um documento não assinado circula entre assessores de ministros atacando eventuais excessos autoritários na CPI. A nota alerta para o risco de uso político de medidas cautelares com viés de vingança. Exatamente o tipo de linguagem que acende o alerta vermelho entre quem acredita que a investigação é legítima. A oposição acusa, é manobra de intimidação. Aliados do governo tentam amenizar, falam em equilíbrio institucional. No meio dessa tempestade política, ganha força nas redes sociais uma campanha espontânea, convocando manifestações pacíficas nos estados rurais e nas cidades, pedindo transparência total e exigindo que o STF decida com coragem. Hashtags como #EAgoraRonca, Equipe Transparente, ondulam no Twitter e Instagram, com influenciadores dos mais diversos lados aderindo. O ruído nas redes começa a pressionar ministros e deputados. Há quem diga que a opinião pública pode virar fator de peso decisivo nos próximos despachos. E o próximo episódio promete sacudir ainda mais. A expectativa de que a CPI convide novos supostos operadores, financeiros que funcionavam como ponte entre agentes públicos e empresas. Alguns nomes já são alvo de análise interna e podem entregar o elo que faltava entre o governo, o aparato estatal e as entidades rurais. A pergunta que prevalece nas rodas de Brasília é: quem será pego na teia neste próximo capítulo? E se os tentáculos chegarão até os altos escalões que até agora pareciam invulneráveis?